Olá pessoal, tudo bem? Aqui Natan Belmonte de Porto Alegre, 25 de outubro, mais uma semaninha começando. Outubro já está acabando, daqui a pouco novembro, Black Friday, Natal e o ano se foi, né? Bom pessoal, nós vamos dividir esse vídeo em três partes. Nessa primeira nós vamos falar dos gráficos do Tesouro, certo? Na segunda parte, a parte principal do vídeo, que são as linhas de tendência neste ano de 2021, certo? Realmente um conteúdo muito diferenciado que você não viu até o lançamento desse vídeo em nenhum outro vídeo na internet, certo? Isso porque eu mesmo pesquisei. E no final, para a terceira parte, aí um resumo do que aconteceu na semana e o que esperar, né? Chuva, raios e granizos. Bem, então, pessoal, olhando aqui os gráficos do Tesouro, o pré-24, que coisa, né? Fazendo uma linha quase que reta para cima nas taxas. 11,49, quem diria que esse papel ia atingir essa taxa esse ano ainda, né? Deixa eu colocar aqui, o pré-24 foi lançado este ano. Vamos ver se o preço dele, né, despencou. Quer dizer, muito sangue frio. Mas não dá para dizer que seja ruim comprá-lo agora acima de 11%. Não tô autorizado a dizer que é ruim, certo? Mas que tem um... Porque assim, o que acontece, né, pessoal? Quanto mais alta a taxa, e isso é uma lição para a vida no Tesouro Direto, quanto mais alta a taxa que você adquire um título público, menor o seu risco, certo? Claro que a 11%, não vou dizer que ele não possa atingir o topo de 16% que foi atingido lá em 2015, né? Prefixados de forma geral, né? Na casa dos 16% lá em 2015 e 2016. Então, pode acontecer isso. Mas olha só, quem compra a 11,5%, na eventualidade do título pular para 16%, né, o prejuízo de marcação a mercado é bem menor do que quem comprou a 7, do que quem comprou a 8, quem comprou a 9, quem comprou a 10 e assim por diante. Então, quanto mais alta a taxa que você compra, mais seguro você está. Por quê? Porque você vai estar mais perto de um eventual topo histórico, que a gente não sabe, não tem como dizer quanto e quando vai ser esse topo histórico em termos de taxas nos prefixados. Não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas tem essa possibilidade. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza, quanto mais alta a taxa que você compra, mais seguro você está, inclusive nas altas. O pré-26 fez absolutamente o mesmo desenho, e aqui nós vamos observar em outros títulos essa estabilizada aqui muito rápida, né? Que o título, na verdade, parou um pouquinho de subir, de repente ele deu uma descansada ali na escadinha para continuar a subir, né? Nunca não sabemos, né? O pré-31 já fez um movimentinho para baixo, discreto, mas fez, atingiu 12,7 no intraday, acho que da sexta-feira, né? Muitos comentaram aqui que compraram, meus parabéns, olha, que bela compra, hein? E isso eu digo de coração, porque mesmo tendo inflação, é aquilo, 12%, pessoal, não tem como ser ruim em praticamente nenhum momento da história do real, certo? Do real, tá? Não vamos falar do período pré-real, porque aí era hiperinflação e aí realmente não tem como comentar. Mas do período do real, 12% não dá para dizer que é ruim, certo? Selic, pessoal, Selic 24 caindo suavemente, certo? Nós vamos ver depois nas linhas de tendência, é muito interessante. Selic 27 estabilizado, certo? IPCA 26, pessoal, subindo não de maneira... Olha, vejam, claro que tem muita gente que está decepcionado porque o preço está desvalorizando, etc, etc, embora o VNA só aumente, né? Que é o que interessa. O que nós temos aqui? Nós temos que ele sobe em escadinha. Ele não faz uma linha reta como esse cara aqui fez, que é o
pré-26, olha só. Pré-26, pá, sobe em linha reta praticamente. Já o IPCA 26, como ele é IPCA, ele é mais seguro, ele sobe, mas ele dá umas recuadinhas no meio dessa subida, coisa que o prefixado não faz. O prefixado, quando sobe, ele sobe que nem um carro de corrida, né? E aqui também fez um movimentinho de retorno. IPCA 35, pessoal, é o mesmo desenho do IPCA 26, que é o mesmo do 45, certo? Guardada a escala de tempo. IPCAs com juros, pessoal. O IPCA 30 com juros, mesmo desenho, vejam só, ó, a gente pega aqui 26, 35, 45, 30, 40 e 55. Então, todos na mesma vibe, todos na mesma linha. Certo? Então, ou seja, eles estão acompanhando o estresse dos prefixados, só que de maneira menos intensa. Certo? Bom, agora vamos... Então, assim, pessoal, em resumo, assim, não tem muito o que falar, certo? Essa dica que eu falei no começo do vídeo sobre a taxa mais alta, ela é válida para todos os títulos do Tesouro, todos os prefixados, todos os IPCAs com juros, tá? Só Tesouro Selic que não, porque a gente não quase nunca analisa Tesouro Selic, né? Porque agora que ele estabilizou não faz muito sentido. Mas claro que, por exemplo, quem compra a 5,5% um Tesouro IPCA qualquer, se a taxa pular para 6 ano que vem, que há uma possibilidade, né, você provavelmente nem vai perceber prejuízo nominal. Por quê? Porque a inflação vai estar tão alta, galopando tanto, que o VNA vai dar pulos para cima, e o seu título vai acompanhando, certo? Então, como ele vai a chegar ao ponto em que um desconto de 6% de uma coisa tão mais alta vai acabar tendo até um preço mais caro do que um desconto, uma taxa de desconto de 5,5% de um VNA de hoje. Porque esse VNA lá no futuro ninguém sabe. Né? Como é que vai andar a inflação mundial? Como é que vai andar a inflação aqui no Brasil? Né? Então a questão é muito delicada, certo? Então tem muita variável ainda. Vamos ver então agora as linhas de tendência, pessoal. Olha, essa parte aqui é muito importante. Bom, então primeiro nós vamos explicar como é que eu fiz isso aqui. A gente pegou todas as tabelas do Tesouro Direto, lá no histórico de preços e taxas, para este ano. Então, todas as análises são deste ano de 2021, então é uma análise de curto prazo, isso tem que ser bem enfatizado, tá? Outra questão, a estatística, ela é válida para os dados analisados, ela não adivinha futuro, certo? Já estou fazendo esse disclaimer aqui, porque eu sei que vai ter pessoas, vai ter influência digital, que vai começar a copiar esse conteúdo, a espalhar por aí, e vai começar a extrapolar as linhas. Isso a gente não pode fazer. Por quê? Porque à medida que houver fatos novos, o ângulo da linha de tendência muda, tá? Mas a linha de tendência, ela é super válida. Por quê? Porque ela tem poder estatístico, certo? De demonstrar o que está acontecendo na variação das coisas, e a gente consegue fazer avaliações muito boas, tá? E sempre com aquele pensamento de que a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas ciclos se repetem, a gente pode extrapolar alguns aspectos úteis, certo? E ter um termômetro de como as coisas vão. Então aqui no caso do Selic 24, tá? Nós deixamos aqui embaixo uma cópia, é exatamente o mesmo gráfico, só que com as fórmulas, tá? Para quem for nerd o suficiente para querer explorar isso, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, o Selic 24. Qual é a tendência de curto prazo? Queda da taxa. Queda da taxa. O que nós observamos? As taxas atuais, que estão aqui, a linha mais densa, tá? Essa linha já está abaixo da linha de tendência, ou seja,
pode voltar para essa linha de tendência que não tem problema nenhum, não sai da tendência ainda, certo? E como ele está abaixo, aqui ele estava acima, agora ele está abaixo. Então a gente tem os pontos aqui, ó, no eixo Y, no eixo X são as datas para vocês conferirem, é o ano de 2021, tá? E aí o que a gente pode ver aqui? Quem estava pensando em marcação a mercado do Tesouro Selic 24, e aí isso aqui não vai ser útil para o Tesouro Selic, vai ser útil para os outros títulos, tá? Que eu só estou explicando a teoria. Qual área é legal de ter comprado? Aqui. Por isso que eu disse que a linha de tendência serve para avaliar, certo? Então, nós fazemos a avaliação. Aqui não é mais tão interessante de comprar pensando em marcação a mercado. Só que esse título aqui não é um título bom para isso, tá? A gente só está explicando o conceito. Tá? Então, tendência de queda. Vamos ver o Selic 27. Selic 27. Olha aí, pessoal. Tendência de queda. E vocês estão percebendo que o ângulo de queda é bem maior? Olha aqui, ó. Aqui é um ângulo muito próximo da linha reta. Já esse ângulo aqui está bem mais inclinado, certo? Por quê? Porque esse título tem mais prazo e a sua taxa era bem mais alta e estava oscilando bem mais. Então, ele teve momentos diferentes de entrada em marcação a mercado, certo? Mas isso aí nós vamos explorar mais com os outros títulos. Agora, que acho que deu para ficar bem claro o conceito, certo? Quem quiser extrapolar aqui a curva, que faça por sua conta e risco, hein? A gente não está aqui mostrando estatísticas para vocês, para as pessoas usarem a estatística de maneira errada, como eu já vi outros canais fazerem, tá? Não é esse o objetivo. A estatística, repito mais uma vez, não adivinha futuro, pessoal, tá? Mas ela é um bom indicador para a gente analisar o que aconteceu e tentar entender os ciclos futuros, tá? Pré-fixado 24. Agora sim é que a coisa começa a ficar interessante. Linha de tendência de taxa, nós só vamos olhar taxa aqui nesses títulos, em franca ascensão, certo? Mas vou frisar mais uma vez, não podemos extrapolar aqui, certo? De repente, nós vamos passar a fazer no canal essa avaliação semanal ou quinzenal, porque, por exemplo, se o prefixado 24 começar a estabilizar em, sei lá, 11, 10,5, 11,5, não sei, em algum ponto, o que acontece com a linha de tendência? A angulação diminui um pouquinho, certo? Aí aqui que ele está um pouquinho acima da linha dos 10%, certo? Talvez fique um pouquinho abaixo, se o título, porventura, estabilizar. Mas a tendência é continuar subindo. Só que para isso, pessoal, aí é que é o ponto, né? É isso que a gente tem que entender nos títulos públicos. A influência dos fatores fundamentalistas é muito, muito, muito maior do que dos fatores gráficos, certo? Então a gente não pode fazer uma análise exclusivamente grafista ou estatística, mas são ferramentas que nos ajudam a entender e nos ajudam a avaliar pontos, né? Então vejam só. Então aqui eu quero fazer algumas considerações. Vejam que aqui, ó, quando o título estava, porque essa linha mais forte é a linha da taxa de verdade, certo? Da linha que está na tabela, certo? Aí o que acontece aqui, ó? A gente viu aqui que essa taxa aqui entre 7 alguma coisa e 8%, nesse período aqui, foi bom de comprar. Mas agora essa taxa de 8%, ela está nessa zona do gráfico, que ficou uma taxa ruim, certo? Então, é isso que a gente também tem que ter bem claro. A tendência continuou, pessoal. A tendência continuou. E vejam que nesse período aqui, as taxas de 8% ficaram abaixo da linha de tendência, indicando que o momento de compra é ruim. Era ruim. Aqui foram momentos bons, mas ele voltava para a linha de base e agora disparou. Quanto mais longe da linha de tendência, mais segurança você tem. Mas a gente não sabe até quando essa tendência vai continuar. Ela vai continuar até o vencimento do papel? Não sei.
certo? Não sei. Essa é a resposta mais exata. Mas a gente tinha essa diferença. O que eu posso dizer aqui, ó, é que essa diferença aqui, desse ponto máximo aqui, que foi lá em março, para a linha de tendência, comparado com a diferença de agora para a linha de tendência, a diferença agora é muito maior. E aí, o que você tem que pensar na hora de um pré-fixado? Você tem que pensar se essa taxa aqui é segura o suficiente para aguentar uma linha de tendência continuamente alta. Ou, de repente, ela estabiliza um pouco no futuro, que pode acontecer se a inflação vier um dia a responder, coisa que não está acontecendo ainda, tá? Mas são tudo ainda variáveis, tá? Pré-26. O gráfico é absolutamente igual, tá? Não mudou nada, certo? Inclusive com os momentos de acerto do passado que se transformaram em momentos de erro, porque a tendência foi implacável, ela continuou, certo? Se você pegar o gráfico e montar esse gráfico com uma quantidade menor de dados, tipo, aqui são 10 meses, você montar ele com 7, 6, 7, 8, 9 meses, tá? A precisão vai diminuir bastante, mas a gente ainda vai ver um ângulo muito parecido. Quanto maior o período de análise da tendência, melhor, tá, pessoal? Isso é um fato também. E mais uma vez, isso aqui é curto prazo. 31. Olha só, olha como o ângulo é bem maior, né, pessoal? Olha só. Porque esse papel que chegou a atingir 12,7, ele chegou a praticamente dobrar a taxa que ele tinha lá no comecinho do ano, né? Que ele tá finalzinho do ano passado, que ele estava na casa dos 6 e pouquinho. Aqui está quase 7, né? Mas ele esteve a 6 e pouquinho, quer dizer, a taxa praticamente dobrou. Então, muito pela questão do prazo, né? O ângulo aqui da tendência de alta muito mais forte, né, que dos outros prefixados. E os momentos são praticamente a mesma coisa, certo? A mesma coisa. E aqui é prefixado, né, pessoal? A única garantia que a gente tem é os R$1.000 no vencimento. Tesouro IPCA 26. Olha só, a mesma curva, a mesma curva. Só que aqui, pessoal, nós acompanhamos o VNA. Aqui o nosso VNA é corrigido, lá no prefixado não. Então aqui eu não considero tanto problema quem comprou a 3 e alguma coisa aqui, certo? Nessa faixa aqui que estava muito bem comparado à linha de tendência, certo? Que em seguida se tornou ruim, mas que agora voltou a ficar muito bom, certo? Então, aqui, continuar aportando sempre fracionado é uma estratégia vencedora, certo? Esses momentos aqui não foram tão favoráveis assim, mas o interessante é comprar em todos os momentos para que a gente tenha aí uma diluição dessas taxas ruins que a gente adquiriu lá no começo, se alguém começou a comprar aqui ou aqui, certo? IPCA 35, linha de tendência de alta, certo? E todos os tesouros aqui estão mostrando que esse momento está muito forte, está muito interessante de compra, certo? Por quê? Porque isso não é nenhuma recomendação, mas na estatística a gente vê que ele está muito acima, ele está com muita margem acima da linha de tendência, tá? IPCA 45 é a mesma coisa, vejam ali. Agora vamos ver os IPCAs com juros. Aqui então o 30 com juros, lembrando que aqui ó, em 15 de fevereiro ele pagou o juro, ou seja, olha só, ele pagou o juro quando estava abaixo da linha de tendência, né? Então aqui mais uma dica, quem esperou para reinvestir o juro, não fez aquele negócio de reinvestimento automático, esperou e investiu aqui, quando voltou a ultrapassar a linha de tendência, investiu melhor, né? Em agosto, mais ou menos 15 de agosto, por aqui, quase a mesma coisa, certo? Quem esperou uns dias, ó, conseguiu comprar bem melhor, bem mais acima da linha de tendência. E agora está no ponto mais longe da linha de tendência central, certo? Então, assim, não é ruim o momento que eu estou comentando sobre isso, certo? Porque vocês estão vendo ali, pode aumentar? Pode aumentar.
tá? Tudo depende do que for acontecer aí na economia do Brasil, do mundo, estresse, fatores políticos, etc. Tesouro IPCA 40, a mesma coisa, certo? E os 55 também. Então, pessoal, em resumo, essa linha de tendência é muito interessante, tá? Nós, lembrando que nós estamos olhando um ano só, isso é curto prazo, que eu vou repassar todos os títulos, tá? Nós estamos nos prefixados e nos IPCAs num momento muito acima da linha de base, ali, da linha de tendência. Então, é um momento super seguro, certo? Porque a taxa realmente está muito esticada com relação à linha de base. Ela pode continuar subindo, mas a gente vai continuar aportando de maneira fracionada, porque para essa linha também se manter, para ela manter esse ímpeto de alta, as taxas têm que continuar altas, elas têm que continuar subindo, certo? Então, claro que no momento a gente não consegue estimar um teto, mas uma hora vai chegar um teto, vai chegar um ponto de inflexão e as taxas podem, conforme os fatores macro, políticos, etc., começarem a melhorar, as taxas caem. E aí o ângulo diminui. O ângulo diminui e até inverte, pessoal. Até inverte, certo? Agora, vamos então fazer aí um resuminho da semana e falar para vocês o que a gente está pensando. Então, aqui o DI Futuro, na sexta-feira, o gráfico aqui teve uma boa reduzida. Olhando retrospectivamente, parece que foi o fico do Guedes. Então, mas aí, bom, e vejam aqui que o gráfico de um mês, ele faz praticamente, pessoal, o mesmo desenho dos prefixados. Se vocês prestarem atenção, tem ali um períodozinho de estabilidade, um voo rápido para cima, para outro patamar de taxas, e uma pequena inflexãozinha no último dia. É exatamente o gráfico do DI Futuro. Exatamente. Pois é, pessoal, então olha só. Nós tivemos aí, na semana, pelo menos 2 dias em que o Tesouro Direto fechou 3 vezes, né? Ficou mais de 1 hora fechado. Aqui parece que fechou às 10 da manhã, à 1 da tarde, não foi? Depois da queda. E depois às 15 e alguma coisa. Então, pessoal, muito estresse. O que acontece? O mercado operando notícias. E aí vejam só, pessoal, no meu tempo, por exemplo, esse negócio aí do fico do Guedes, tá? Veio esse fico do Guedes porque houve um boato da saída dele. No meu tempo se falava boato. Hoje em dia, qual é a palavra que se usa? Fake news, né? Então, é isso aí, pessoal. Mercado operando notícia falsa. É exatamente isso, tá? Então, quer dizer, além de todo o estresse que a gente já tem com a situação macroeconômica do Brasil e do mundo, nós temos ainda mais isso, certo? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quem conseguiu aproveitar, ótimo, ótimo. Eu não consegui aproveitar, tá? Já vou falar para vocês aqui, eu tentei fazer uma compra, aqui eu estava trabalhando, não podia, mas à tarde eu tive um tempinho, fui tentar fazer a compra, bem na hora o Tesouro fechou, né? E só tinha Tesouro Selic. Então é isso aí, pessoal, acontece, é assim mesmo, a gente tem que conviver com isso, mas eu acredito em oportunidades, porque eu vejo que está tendo muito ruído. Já vi uma análise até, estava lendo aí do portal lá do Infomoney, tem um gestor que acredita que ele expressou claramente assim, que o ruído está muito intenso, muito forte. O que é ruído? O que quer dizer com ruído? Quer dizer a especulação, né? Ou seja, agentes financeiros tentando tirar o máximo de lucro possível da situação política econômica fiscal frágil para fortalecer os seus portfólios, tá? É isso aí, esse é o ruído aí que o mercado está vivendo. E aí nós no Tesouro Direto a gente tem que ter cabeça fria, segurar os títulos e, se possível, aportar um pouquinho mais aproveitando essas taxas boas. Pode ser que nessa semana haja alguma correção de todo esse estresse aqui, certo?
mas não sei se fica no patamar 11,5 a 12. Talvez fique no patamar 12 a 12,5. É um pouquinho mais do que eu avaliei semana passada, tá? Porque houve a saída aí de 4 técnicos importantes da área da economia no governo federal, e isso o mercado sentiu, com certeza, e talvez fique reverberando mais um pouquinho, além da disparada do dólar, né? Que chegou a, se não me engano, 5,68. Me corrijam se eu não estou falando o topo certinho, o topo de preço do dólar certinho nessa semana passada, né? Então, pessoal, assim, ó, muitas incertezas, continua tudo muito frágil, muito volátil, mercado operando boato, que é ruim, que é péssimo, e aí, e aí acontece isso. Tesouro Direto fechando várias vezes. Amanhã de manhã nós vamos falar o que aconteceu nos leilões. E a gente tem que se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar, tem que pensar no VNA, tem que dar uma olhadinha ali no gráfico de tendências, certo? Tem que ver se está bem acima da linha, opa, tá seguro, essa taxa está mais alta, tá com uma margem boa, né? Que é um conceito novo aí de estatística que a gente está mostrando para vocês. Façam bom uso da estatística, certo? Ela é só um mero indicador do passado, certo? Não garante nada. E é isso, pessoal. Temos que continuar aportando, continuar investindo, né, até que haja algum retorno à normalidade na situação econômica mundial para haver uma despressurização, digamos assim, do fator inflação global, para daí as coisas começarem a melhorar aqui no Brasil, certo? Eu acho que vai demorar um pouco ainda, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.